A paz do Senhor, esse é o nosso canal, PR Samuel Góes. E no vídeo de hoje nós estaremos meditando sobre a profundidade na vida cristã. Como ser cristãos autênticos, firmes, com raízes, em profundidade, num mundo tão superficial. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de agradecer a todos os nossos inscritos. Já passamos de 200, somos gratos por cada um e eu também quero solicitar a cada um de vocês uma coisa. Surgir algum tema ou algum livro que a gente possa estar trazendo no nosso canal para que os assuntos ganhem cada vez mais relevância e dinamismo. É muito importante a sua participação. Nós precisamos da sua participação no nosso canal. Na Teologia Nossa de Cada Dia, o assunto é a profundidade na vida cristã. Ok? Então vamos lá. Efésios é uma das epístolas do apóstolo Paulo, considerada uma das epístolas da prisão, com base na Epístola aos Efésios, capítulo 3, o versículo 14 ao 21. Estava numa prisão em Roma quando ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. É importante dizer também que a Epístola aos Efésios ela é considerada como a rainha das epístolas. Se, por um lado, nós temos a Epístola aos Romanos, considerada como uma grande estrutura em termos de tratado teológico, a Epístola aos Efésios ela é a mais rica e mais bela no que diz respeito a mostrar as várias doutrinas bíblicas. Ali nós temos assuntos sobre soteriologia, nós temos eclesiologia, nós temos uma série de assuntos relevantes por demais da Epístola aos Efésios. E o que é mais interessante é a sua estrutura, levando em conta alguns comentários, como Warren Wiersbe e o comentário bíblico Beacon da CPAD, nós podemos ver que há uma simetria, há um equilíbrio quando o apóstolo Paulo ele escreve a epístola aos Efésios. Observe que dos 6 capítulos, o apóstolo Paulo destina 3 capítulos para a teoria e 3 capítulos outros para a praticidade. Nós já podemos concluir daí que uma vida cristã em profundidade, uma vida cristã saudável, uma vida cristã ela com raízes e fundamentos, ela passa pelo equilíbrio da doutrina com a praticidade. Não existe praticidade, não existe vida cristã saudável, não existe conduta cristã eticamente correta, biblicamente falando, sem uma boa teologia, sem um bom conhecimento das Escrituras. Eu não posso ter uma prática correta sem ter uma teoria correta. O apóstolo Paulo, ele entendendo esse princípio, ele destina essa simetria, essa divisão de maneira muito bela, onde ele 3 capítulos ele destina para a parte teórica, a parte de teologia, a parte de conhecimento. E os outros 3 capítulos ele diz como que isso implica nas nossas vidas, na prática, no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, nesses versículos, ele ora. E o que é mais interessante é que ele ora mesmo estando preso, levando em conta que haviam comentários diversos a respeito da idoneidade e da integridade do apóstolo Paulo, o que é comum quando pessoas não se agradam do trabalho ou da sua pessoa, da pessoa do apóstolo Paulo, eles tentam minar a sua autoridade, resgatando coisas e comentários maldosos e diversos, e a ponto de dizer que a razão pela qual o apóstolo Paulo está preso simplesmente foi porque ele sempre foi um malfeitor, sempre foi alguém que tinha uma índole má. O apóstolo Paulo responde a essas críticas, a esses comentários maldosos, de forma muito bela e maravilhosa. Ele, nos primeiros versículos, ele diz que, ele conclui dizendo que eu entendo quem sou em Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender numa vida cristã profunda é a nossa identidade com Deus. O apóstolo Paulo ele diz que por esta causa eu me ponho de joelho.
diante do Pai, de quem toda a família, tanto no céu, na terra, toma o nome. É importante dizer que o apóstolo Paulo está sendo acompanhado pela presença de Deus, mesmo nos lugares mais terríveis, dolorosos e tristes e angustiantes. É importante dizer também que a presença de Deus não se manifesta só em dias de festa. A presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação da graça de Deus, ela não se manifesta só quando nós estamos sorrindo ou só quando a nossa mesa está muito farta. Não, em muitos momentos de nossas vidas, a presença de Deus, a glória de Deus, a mão do Senhor, ela se manifesta também nos nossos vales, nos nossos desertos, em meio aos ventos contrários, em meio às tantas tribulações e perdas. É nesse cenário também que a mão de Deus se manifesta. Mesmo estando na prisão, o apóstolo Paulo ali, ele sente a presença de Deus, ele desfruta da glória de Deus ali, a ponto de, como um judeu, tradicionalmente orar de pé, com as mãos erguidas, ele agora se ajoelha, por causa da causa tão nobre do plano da salvação. Você sabia que o plano da salvação é algo tão nobre, tão maravilhoso? É a riqueza maior que o homem pode ter, independente de suas conquistas nos aspectos pessoais, profissionais, financeiros, familiar, materiais, enfim, todos os aspectos, levando em conta todos esses privilégios que o homem pode viver, o maior privilégio que nós temos em Deus é desfrutar de um projeto que foi iniciado antes da fundação do mundo. É o plano da redenção para nós. Por isso, uma vida cristã passa por um entendimento da nossa identidade com Deus, levando em conta que, em termos técnicos, isso se chama antropologia bíblica. É o fato de eu conhecer que Deus me criou para um propósito, e esse propósito, eu executando ele de acordo com esse propósito, vivendo de acordo com esse propósito, eu posso glorificar a Deus e desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, não se desespere. Você que está passando por provas, lutas, adversidades, até Jesus, o Filho de Deus, foi chamado de Beelzebu, foi chamado de o príncipe dos demônios. Que dirá cada um de nós? Que dirá, em muitos aspectos, somos chamados, sim, de diversas nomenclaturas, mas o fato é que isso não diminui a nossa essência. O fato é que isso não diminui a sua essência. O fato é que as circunstâncias adversas, o fracasso em si, aparentemente, não diminui a sua essência, o projeto de Deus. Se for assim, o projeto do Messias, segundo muitos religiosos especialistas, vendo do lado de fora, estaria encerrado. O que nós poderíamos falar do próprio apóstolo Paulo, que é o maior plantador de igreja, e ele termina os seus dias numa masmorra, numa prisão, e dali foi para ser decapitado. À luz da teologia da prosperidade, isso é um escândalo, não se encaixa. Mas à luz do contexto do verdadeiro evangelho, que diz que importa que por meio de grandes tribulações entrar no reino de Deus, isso é algo maravilhoso, porque a nossa felicidade e a nossa identidade não está pautada naquilo que nós podemos pegar, palpar, aquilo que é material. Não. A nossa felicidade, ela consiste em saber que Deus tem um plano para as nossas vidas, independente das circunstâncias. Por isso eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque você é rico em Deus. Independente da fase que você está atravessando, você é rico em Deus. E uma vida de profundidade no âmbito cristão passa pelo conhecimento de que saber quem somos em Deus, independente da fase. Independente da fase que você esteja vivendo, eu quero dizer para você que se você já aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, parabéns.
você é uma das pessoas mais ricas desse universo, porque ao seu favor, em tempo oportuno, Deus se manifestará. Amém?